continuar aqui no Jornal da Manhã falando sobre os assuntos do noticiário internacional. A gente tem acompanhado aqui os desdobramentos dessa denúncia a situação do Donald Trump e como isso tudo pode acabar afetando a corrida eleitoral lá nos Estados Unidos. É uma situação, no mínimo, inédita, né? Ele se torna réu, existe toda uma movimentação da oposição no entorno disso. As acusações envolvem aí a conspiração para alterar os caminhos aí das disputas e etc. E a gente vai conversar agora com o professor Leonardo Paz Neves, ele que é professor de Relações Internacionais do IBMEC no Rio de Janeiro. Professor, é uma situação no mínimo estranha, um ex-presidente dentro dessas condições em que o Trump se encontra, com processos atrás de processos, acusações atrás de acusações. Ele leva tudo no melhor estilo Donald Trump, transforma essa situação em algo também midiático, não só judicial como poderia ser. Mas, evidentemente, que ele ainda é uma figura importante no tabuleiro dessa disputa política lá nos Estados Unidos. É a grande voz da oposição, vamos colocar dessa maneira, ao lado de outras figuras importantes. Que peso tem a possibilidade de o Trump ficar fora de uma disputa, da próxima disputa eleitoral, e o que perde, acho que as duas coisas se relacionam, né? O que perde o Partido Republicano dentro desse contexto aí, porque ele acaba sendo dragado também pelas polêmicas que envolvem o ex-presidente. Bom dia, professor. Bom dia, Carlos. Olha, é imprevisível esse tipo de situação, porque, como você colocou, nunca aconteceu. É difícil a gente avaliar. O Trump está sendo alvo, até esse momento, de 4 processos. 3 deles já estão em tramitação e vão começar vão ter o julgamento final ano que vem. E tem esse agora, me parece o mais grave de todos, que é relacionado ao que ele fez de fato dentro do governo, né? Os anteriores foram casos de difamação, casos de documento que ele reteve confidencial pós-governo, mas esse é um caso onde ele, em tese, supostamente conspirou contra a democracia norte-americana, tentando evitar que o resultado da eleição, de fato, fosse efetivado. Ele pode ser preso, se isso tudo der, na pior das hipóteses para ele pode ser preso. Agora, ele também pode ser presidente mesmo preso. A Constituição americana é muito mais simples que a brasileira e ela não tem uma lei com uma ficha limpa. Ele pode ficar fora? É difícil, eu acho que ele não vai abandonar a candidatura dele em qualquer circunstância. Ele está mostrando isso, inclusive, um caso fantástico é que ele, no início do ano, ele estava ali com uma média de 5% de pontos percentuais na frente do Ron DeSantis, que é o grande candidato republicano hoje. Hoje ele está a 16 pontos, ele saltou depois desse conjunto de indiciamentos, porque aparentemente boa parte dos seus eleitores republicanos acham que é politicamente motivado. Então é difícil prever o Trump fora dessa corrida, porque ele está crescendo dentro dessa crise. Agora, professor, aliados de Trump argumentam, por exemplo, que esse indiciamento, mais um, o senhor trouxe detalhes sobre os outros 2 indiciamentos que ele sofreu mais no começo desse ano, se não me engano foi no final de março, abril e um em junho, em Nova York e em Miami também, se não me engano, repetindo. E o próprio Trump diz que ele é um perseguido político. Parece até uma repetição de situações, fazendo uma correlação com o que aconteceu recentemente aqui no Brasil. Agora eu te pergunto, por mais que não exista, professor, nos Estados Unidos uma lei similar à ficha limpa e que mesmo preso ele pode continuar em todo esse processo eleitoral, apesar de ele ganhar pontos e popularidade, como esse discurso que ele vem mantendo, me parece que pesquisas mostram que tem uma parte do eleitorado republicano que vai desistir de apoiá-lo caso ele seja preso. Pode acontecer esse movimento também? Bom dia, Lívia. São 3, né, na realidade, né? Você tem o caso de abuso sexual da Jim Carroll, tem o caso da Stormy Daniels, que ele pagou para poder fazer tudo escapar, e tem o caso dos documentos. Então já são 3 indiciados com julgamento marcado para o ano que vem, e esse é o 4º. Então a coisa, como você mostra bem, é bem tensa. De novo, você tem essa situação, sim, de ele poder, até preso, ser eleito presidente. No caso dos Estados Unidos, o que analistas imaginam que possa acontecer é que o Congresso possa, se ele estiver
preso, e supostamente numa maioria democrata, o Congresso pode votar para ele ser impeachmentado com base que ele não tem capacidade, condições de exercer a presidência. É uma coisa que foi criada na Constituição mais para quando o presidente ficasse mais loucos ou coisa parecida, quando você imaginava que o presidente já teria uma idade muito mais avançada, ou doente, ou coisa parecida, não preso. Ninguém pensou nisso, aparentemente. Agora, se você vai ter um monte de republicano abandonando o barco, é uma possibilidade real também. Eu acho que, assim, a gente tem que esperar um pouco para ver, porque com o Trump coisas impressionantes acontecem, né? Quer dizer, você ser indiciado numa sequência de processos de diferentes naturezas e você mesmo assim ter uma avalanche de pessoas achando que aquilo é politicamente motivado e por isso vai junto com você, me parece já é extraordinário. Então, eu esperaria ver a situação de algo possível mais próximo de uma prisão para ver se ele realmente vai sangrar apoio ou não. Mas pesquisas apontam isso até esse momento. Professor Leonardo, deixa eu trazer aqui para a nossa conversa o José Maria Trindade, que está conectado conosco desde Brasília. Diga, Zé. Pois é, professor, e nós aqui que pensávamos que esse tipo de gestor público preso ou processado era coisa de republiqueta, era coisa de país de segundo mundo. Ninguém poderia imaginar acontecer isso na América, né? Que é um modelo importante de democracia no mundo, né? E isso pode ser reproduzido por outros países, né, professor? Porque geralmente o que acontece na América do Norte, os outros países reproduzem ou até usam como argumento uma situação que pode ser reproduzida em outros países. O presidente preso gerindo o país. É verdade. Nos Estados Unidos, curiosamente, ele até pelo tempo que ele tem de democracia, pela consolidação e pela força enquanto um país ele é internacionalmente, sem dúvida acontece o que acontece lá muitas vezes é replicado em outros lugares. Tem também um caso interessante no Brasil, que muito que aconteceu, especialmente no âmbito da direita, o que veio acontecendo nos Estados Unidos, o Brasil veio emulando também, a direita brasileira veio emulando também. Dito isso, é possível sim que ele... E essa possibilidade existe, né? Se é provável ou não é outro caso. Mas que ele possa ser preso, que ele possa entrar na presidência preso, agora que ele se mantenha na presidência preso, eu acho improvável. Eu acho que o Congresso deve atuar nessa linha, porque seria uma coisa muito... atinge, inclusive, a reputação norte-americana internacionalmente. Até porque, nos casos do Trump, por mais que tenha um bom número de pessoas, especialmente republicanos, acreditando que esses processos são politicamente motivados, pululam evidências disso. Eu não sou juiz, não sou do direito, mas a quantidade de evidências que você tem do Trump executando algumas dessas atividades é muito grande. Você tem telefonemas dele direto ligando para o Mike Pence, pedindo para ele reverter, você tem ligação dele direto pedindo voto para um juiz eleitoral. Então você tem coisas muito duras, né, que, enfim, indicam que ele realmente atuou nesses crimes. Então, eu tenho a impressão que a possibilidade disso acontecer vai ser bem baixa. Deixa eu agradecer o professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio, Leonardo Paz Neves, pela atenção aqui conosco no Jornal da Manhã. Claro, a gente vai continuar acompanhando esse assunto e voltaremos seguramente a falar a respeito. Professor, um ótimo sábado, um excelente final de semana. Bom fim de semana a todos, até a próxima.